E o primeiro ponto desta mensagem é redenção para quem precisa. Você pode anotar, redenção para quem precisa. Jericó é a primeira cidade conquistada na terra prometida. Jericó é a cidade mais antiga do mundo, da história. Seu nome significa perfumada. Só que, vejamos eu e você, quando nós vamos a Jerusalém, vamos a Jericó, vamos a Israel, nós vamos entrar onde é Estado palestino, no caso Jericó é Estado palestino, nós não vamos ver nada de perfumado, nós não vamos ver nada de bonito, nós não vamos ver nada de organizado, nós vamos ver um lixo um pouco mais na rua, uma cidade mais bagunçada, quando o Estado é palestino. Essa cidade hoje ela é murada por se tratar de Estado palestino, né? Não é isso? E Israel, quando você entra em Israel, tudo é mais limpo, tudo é mais organizado, tudo é melhor, tudo é mais cheiroso. Então, mas o seu significado é uma cidade perfumada. Então, espiritualmente, Jericó tinha um decreto contra ela. Então, você que conhece a palavra sabe que existiam as muralhas de Jericó. E Deus levantou, né, Josué para ser aquele que iria declarar a queda das muralhas de Jericó. E as muralhas não eram um muro como tem em Jericó hoje. As muralhas eram um lugar talvez da largura deste palco, que você podia atravessar com carruagens em cima daquele lugar. Então, e as muralhas não caíram, na verdade, elas não caíram nem para frente nem para trás, mas diz a palavra que elas foram enterradas, soterradas ali, abriu-se um espaço, elas foram enterradas naquele lugar. Mas sobre Jericó havia um decreto contra aquela cidade. O próprio Josué disse em Josué capítulo 6, verso 26, maldito aquele que reconstruir Jericó, pagará por isso com a vida de seus filhos. Então Josué tem uma palavra, Jericó tem uma palavra contrária. E quantos de nós não recebemos palavras contrárias todos os dias da nossa vida e da nossa história? Recebemos palavras contrárias, às vezes até da nossa casa, quando nós crescemos, dos nossos pais. Talvez alguém recebeu uma palavra, não vai dar em nada, não vai conseguir, não vai alcançar, não vai prosperar, não vai acontecer. Isso que você está pensando está equivocado sobre a tua vida. Talvez você recebe palavras contrárias do sistema do governo que está agora, o que está depois, o que está antes, dependente da opção política. Palavras contrárias são ditas por nós e para nós todos os tempos. Quem trabalha no ambiente corporativo sabe disso, né? Quando você junta as pessoas, é mais fácil elas falarem mal do que elas falarem bem. Mesmo que o salário saia dali, mesmo que as coisas estejam certas, há palavras contrárias. Então, só queria abrir esse espaço para você entender. Eu queria que você levantasse as suas mãos. Eu quero profetizar sobre a tua vida. A Bíblia diz que sobre a vida daquele que serve ao Senhor não há encantamento, não tem palavra contrária que prospera, não tem palavra do demônio que possa fechar a porta que Deus abriu a respeito da sua vida, que você possa fechar os seus ouvidos para palavras contrárias e receber todas as palavras a respeito do que Deus tem sobre a sua vida. Se Ele disse, vai se cumprir. Se Ele falou, vai acontecer. O impossível vai se manifestar a respeito da sua história. E há uma palavra contrária. Zaqueu é um homem que carrega um peso. Zaqueu não é um homem que carrega algo leve. Ele é um cobrador de impostos, discriminado. Mais do que um cobrador de impostos, ele é o chefe dos cobradores de impostos. Ou seja, ele é o chefe da Receita Federal. É ou não é? Imagina o peso. Hoje, se tiver um cobrador de impostos, Deus abençoe a tua vida. Não pega meu CPF, fica calmo, não fica nervoso, né? Mas é alguém que no passado se gostava menos, porque hoje os impostos eles vêm basicamente na tua casa, você paga ou você paga, né? Chega um boleto e fala assim, ó, você tem uma opção, pagar ou não pagar. O imposto está aí. Antigamente não, antigamente tinha muita coisa entre pagar ou não pagar. Tinha muitas coisas que poderiam acontecer, né? E eu me lembro que eu trabalhava numa empresa e a empresa tinha feito um vale, na verdade, ali no começo da minha caminhada, e tinha escrito no papel e chegou o fiscal. Rapaz, o dono da empresa comeu os vales para não entregar com medo de ser multado. Eu falei assim, rapaz, com gosto de picanha, é papel com gosto de picanha. Então é alguém que as pessoas não gostavam muito, mas naquele tempo é muito diferente do que hoje, né? Que ainda chega automático, ou do tempo que você comia o papel por conta disso, né? Uma verdade, naquele tempo quem estipulava o imposto basicamente era esse cobrador, ele que dizia o que era justo ou o que não era justo. Agora pensa, Zaqueu judeu trabalhando para os romanos, ou seja, um traidor do seu próprio povo,
trabalhando, imagina como ele era amado, certo? E ele cobrava aquilo que era justo. A gente vai entender no final da história de Zaqueu que ele não era um cara justo. Porque ele mesmo declara: se eu extorqui, se eu fiz errado, eu vou devolver. Há um peso no coração dele em relação às suas atitudes. Então não era isso. Agora, olha que louco como acontece desde o nascimento de Zaqueu, que é estranho. Zaqueu vem de Zacai, que significa, diga comigo, puro. Vamos lá, gente, o pessoal de manhã está mais animado, você está de noite já dormiu bastante. Vamos lá, puro, inocente e limpo. Isso é o que significa o nome Zaqueu. Combina ou não? Não combina com a realidade. Não combina com aquilo que ele está vendo. Ele tinha um nome profético, mas escolheu viver longe daquilo que Deus disse quem ele era. Aliás, ele escolheu viver longe daquilo que seus pais declararam que ele seria, porque os pais davam os nomes apontando o destino dos seus filhos. Porque há uma escolha. Eu e você, nós temos o livre-arbítrio de escolher para onde queremos caminhar e como queremos caminhar. Por exemplo, você quando casou, quem é casado? Levanta a mão para o céu aí. Um padre, um pastor, eu sei que ele não diz a você: nossa, amaldiçoado seja o seu casamento, sua aliança seja quebrada, né? Eu creio que todo mundo que fez o teu casamento abençoou, pediu para as mãozinhas levantar, todo mundo abençoou. Agora, você receber essas palavras como Zaqueu não recebeu, é uma opção sua, de você dizer: meu casamento é abençoado, minha aliança é abençoada, minha casa é abençoada. Sim ou não? Quem está entendendo essa realidade? Talvez você está crescendo nesse lar abençoado, chamado igreja também, e você tem a opção de aprender a declarar bênção sobre os seus filhos. Quem tem declarado bênção sobre os seus filhos, sobre a sua casa e sobre a sua família? Sim ou não? Mas é uma opção do seu filho de agarrar essa palavra, de se firmar nessa palavra, de viver essa realidade. Todos os domingos, nós passamos o domingo aqui, né, declarando isso. Hoje eu dormi no sofá, eu assisti um pedaço de alguma coisa que era jogo, e depois eu vi que alguma coisa me tomou, mas não era o Espírito de Deus, era o Espírito do sono. Quando fui ver, eu estava desmaiado, né? Mas a gente passa o domingo aqui declarando palavras, profetizando a Bíblia, declarando a verdade de Cristo. Mas é uma opção nossa agarrar ou não agarrar, viver o destino que Deus tem para nós, ou ser levado pelo mundo, pelas situações contrárias, pelas palavras que nos jogam para trás, pelo mundo que tenta nos empurrar para outro lugar, longe do nosso destino. Erga suas mãos aos céus. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, que você possa agarrar a mensagem de Cristo, que você possa viver a realidade que a Bíblia diz a respeito de você, que você não possa ser levado por vento de doutrina, nem no ambiente de fé, nem fora do ambiente de fé, que você não possa ser levado por amigos, que você não possa ser levado por circunstâncias, por governo, mas que você possa entender: você é filho de Deus, você é amado de Deus, você é escolhido de Deus, e o Senhor já te deu um nome. Sabe qual que é o nome? Filho de Deus. Sabe que Deus te deu um nome? Salvo. Sabe que Deus te deu um nome? Liberto. Sabe que o Senhor te deu um nome? Próspero, alcançado, redimido através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo das bênçãos celestiais. Ele só vai dizer assim: eu sou herdeiro e co-herdeiro com Jesus Cristo das bênçãos celestiais. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Aleluia, glória a Deus. Sobre a tua vida não vale encantamento, não vale palavra de acusação. Então, um lugar amaldiçoado, Jericó, um homem odiado, Zaqueu. Dessa matéria-prima pode sair tanta coisa boa, pode sair alguma coisa boa, né? Quem que era o terrível da sua turma aí? Eu sei que aqui tem uns terríveis da sua turma, que o pessoal olhava assim: esse aqui aprontava. Tem alguém aí? Levanta a mão, irmão. Vai, revela, Deus. Mostra. Não tem não, de manhã tinha um pessoal mais sincero. Não tem ou não? Levanta a mão. Quem era o terrível da turma? Levanta a mão. Tem. Olha aí, apareceu. Até a irmã era terrível. Nossa, glória a Deus, hein? Eu sei que tem muitos terríveis aí. Tem muitos pecadores nesse lugar, mentirosos, que não levantaram a mão, na verdade, viu? Que todos nós temos um passado. Eu lembro que, eu não sei, eu era o anjo da casa, gente. Lembro da minha mãe e do meu pai saindo.
olhava, todo mundo teve uma fase difícil, né, gente? Vocês têm que relevar na minha vida, era uma fase difícil. Quando eu percebi que ela tinha saído com certeza, mas não era uma certeza convicta mesmo, né? Eu pulava o muro. Só que uma vez minha mãe me pegou pulando o muro, que eu pulava para sair com os amigos, aquela fase que a gente quer fazer algo diferente, quer descobrir as coisas, quer inventar roda. Mas um dia eu pulei o muro, irmão, encontrei minha mãe do outro lado do muro, gente. Com uma vara, gente. Aleluia. Laba canta. E ela assoviou, gente. Até hoje está assoviando nas pernas. Então não é. Pode o Senhor fazer alguma coisa com matéria-prima ruim dessa? Eu posso dizer que pode. Coloca a mão sobre o teu coração. Deus pode usar a minha vida. Deus pode fazer de mim luz no meio das trevas. Deus pode fazer da minha voz uma voz de Deus em ambientes que contrariam os princípios do reino. O Senhor pode dizer assim: o Senhor pode me levantar como voz profética. Deus pode te levantar até como um pastor. O pastor está aqui pregando a palavra, amém? Depois de pular o muro de casa. Sim ou não? E Zaqueu é alguém desse perfil. Jesus tira todos os decretos contrários sobre a vida dele. Sabe por quê? Aquilo que eu falei para você gravar no versículo 1, parte A. Jesus entrou em Jericó. Em que área da sua vida que Jesus precisa entrar nessa noite? Deus está dizendo assim: eu vou entrar na tua Jericó. Eu vou entrar na sua geografia. Quem gostaria que Jesus entrasse na sua casa hoje? Levanta a mão, né? Tem a música do Zaqueu, do meu amigo Regis Dané, já esteve comigo uma vez aqui na igreja. Pessoa muito bacana. Quem quer que Jesus entre na sua casa, gente? Levanta a mão aí. Só que eu te dizer para você, quando ele entrar, algumas coisas vão ter que sair. Sabe, porque quando ele entra, algumas coisas têm que mudar. Há um confronto, há uma mudança, há uma transformação. Pastor, uma palavra de domingo dessa aqui é essa que tem para hoje, irmão. Você reclama com Deus. O mês que vem nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Você pode celebrar o Senhor, vai ser uma bênção, vai ser fogo. Mas agora é salvação mesmo. Aí está mais apertado. É assim que roda o sino. Sim ou não? Quem está preparado aí para Jesus entrar na sua casa aí? Jesus fala assim: isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui você tem que tirar, isso tem que mudar, isso aqui tem que transformar, né? Sem reservas, sem limites, né? Jesus pode ver o que você vê, Ele pode ver aquilo que teus olhos vê, Ele pode ver aquilo que tem na sua casa, em todos os cômodos, em todos os lugares. Você pode convidar Jesus realmente para entrar na sua história, entrar na sua vida, porque algumas coisas vão ter que sair. Coloca a mão sobre o teu coração, Deus, que teus filhos possam ter essa consciência, que quando o Senhor entrar na Jericó deles, na geografia dos teus filhos, Senhor, algumas coisas inevitavelmente vão começar a ser transformadas, modificadas. Oh Pai, pelo teu poder e pelo teu Espírito, Pai, teus filhos colocam suas mãos sobre os seus corações, simbolicamente e profeticamente, Pai, para que o Senhor possa transformar, ó Pai, em corações limpos, inocentes e puros, assim como significa o nome de Zaqueu, Senhor. Que o Senhor possa encontrar essa realidade, Pai, nos teus filhos, Pai. Esta noite é uma noite de alinhamento, é uma noite de transformação, porque a salvação ela só não vem para validar e tirar nossos pecados, ela transforma nossas atitudes, transforma a nossa fala, transforma o nosso pensamento e principalmente transforma o nosso interior, Pai, que essa possa ser uma noite de alinhamento e transformação para a tua glória, em nome de Jesus. Diga amém. Lucas 19, verso 3 e 4. Ele queria ver quem era Jesus, Zaqueu, pequeno, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante. Você pode dizer comigo: correu adiante. Correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Eu não sei se Zaqueu, pela sua informação privilegiada ou não, mas ele era importante. Ele era famoso naquela cidade. Mas era a última vez que Jesus ia passar por ali. Minimamente ele sabia o trajeto, porque só corre adiante quem sabe mais ou menos o que vai acontecer. Ele tinha um mapa, talvez, da segurança do que ia acontecer ali com Jesus. E ele falou assim: vou subir mais ou menos por aqui, ele passa, e eu vou subir. Mas o fato é que Zaqueu não perdeu a última oportunidade que ele teria de ver Jesus.
Zaqueu não perdeu a oportunidade de se relacionar mais intimamente com Jesus. É isso que nós temos que fazer todas as vezes que nós cruzamos essas portas, sabe? O Espírito Santo falava comigo, isso não é sobre uma pessoa, sobre outra pessoa, sobre quem já entregou sua vida para Jesus ou quem não anda com Jesus, quem frequenta um lugar desse ou quem não frequenta. Todos nós temos que saber que é como se fosse a última oportunidade de nós pisarmos e se relacionarmos com Jesus aqui na terra. Todos sabem, muitos sabem que nós perdemos infelizmente um pastor querido lá em Santo André, pastor Beto, um pastor que começou aqui com a gente, começou a igreja de Santo André juntamente com o meu irmão, braço direito lá. E o pastor Beto é uma pessoa muito amada, muito querida. Ele não acordou, gente. E todo mundo me disse, falou assim, nossa, de repente, 56 anos e ele não acordou mais. Ele teve um infarto e foi. Sabe o que acontece? É de repente. Então você não pode perder oportunidades. Ah, pastor, mas você choca falando uma coisa dessa. Deixa eu te falar, é inevitável isso em nossas vidas. Nós não sabemos. Eu não sei a minha hora, você não sabe a sua hora. O que nós sabemos é que nós temos que aproveitar toda a oportunidade que nós tivermos para encontrar e se relacionar intimamente com Jesus Cristo. Quem está entendendo essa palavra? Zaqueu é essa pessoa, mesmo impuro, mesmo vivendo contrariamente àquilo que Jesus e seus pais declararam sobre a sua vida, ele não perde a oportunidade de encontrar com Jesus. Ele correu na frente, sabe? Ele fez o que ninguém fez. É o que a gente costuma fazer aqui na igreja. O pessoal fala assim, já estão fazendo isso, já estão fazendo coisa nova, coisa nova, coisa nova. Com os princípios do reino, com a verdade de Cristo, com seriedade, com transparência, mas nós queremos fazer coisas novas, porque quem faz o que ninguém fez, vive o que ninguém ainda viveu, tem a oportunidade de viver o extraordinário, de viver o novo, e você não pode ser qualquer um, sabe? Porque, como diz meu pai, quem chega primeiro bebe água limpa. Nós temos que chegar primeiro nas coisas. Isso vale para você, na sua empresa, vale em todas as áreas da sua vida. Você não foi chamado para ser igual a todo mundo. Você tem que fazer a diferença na terra. Zaqueu, ele faz isso, ele corre na frente, tem um resultado diferente sobre a sua vida. Zaqueu se antecipou e viu o que ninguém viu. Então Zaqueu sobe nessa figueira brava. Sicômoro é o nome original dessa árvore. Quem entra em Jericó vai ver a árvore do Zaqueu. Não é bem a do Zaqueu, porque aquela tem 1000 anos, a de Zaqueu tem muito mais, mas é uma árvore velha, sim ou não? Quem acha 1000 anos bastante aí? Levanta a mão para o céu aí. Só quem não acha, tudo velho. Tem mais de alguém com mais de 1000 anos aí? Não, que acha pouco, né? Mas é uma árvore baixa, certo? Quem teve Israel sabe, uma árvore baixa, mas uma árvore de uma folhagem bem fechada. Nós vamos estar em Israel agora o ano que vem de novo, se você quiser ir, me procure, né? Então ela é possível se esconder no meio dos galhos. É uma árvore baixa assim, porque Zaqueu não teria nem como subir naquele lugar. E talvez você tenha ouvido muitas pregações falando sobre isso. Então era um cenário ideal. Não quero ser visto, sou conhecido. Imagina a situação com aquela sainha, o cara subindo naquele lugar. A vergonha de um homem que tem autoridade levantar aquilo ali e ser exposto. Mas aqui não está nem aí. Ele aproveita a oportunidade, ele se vira e vai se colocar neste lugar que a camuflagem pode ajudar bastante sobre aquilo. Agora, eu não sei se Zaqueu não entendia, eu não sei se ele compreendia ou não, sabia ou não, mas no hebraico, sicômoro quer dizer algo poderoso, que é Shequimá. Diga comigo, Shequimá. Não fala hebraico direito, gente, eu estou aprendendo umas palavras que está ficando bom. Vai lá, Shequimá. Mais ou menos. De novo, Shequimá. Sabe o que quer dizer Shequimá? Olha aqui, Deus não faz nada perdido ou sem ser assertivo na totalidade. É reabilitar. Diga assim, Shequimá igual a reabilitar. E agora Zaqueu está no ambiente da reabilitação da sua história. Eu creio que além do véu São Bernardo, diga assim, além do véu São Bernardo, é um grande sicômoro, é um lugar de reabilitação, é um lugar de transformação, é um lugar de mudança de rota, é um lugar de mudança de vida, é um lugar de restauração de casamentos, é um lugar de restauração emocional, é um lugar de um novo tempo espiritual sobre a nossa vida, é um lugar de um novo tempo financeiro sobre a tua história, é um Shequimá de Deus, é um lugar de reabilitar. Quem quer ser reabilitado neste lugar, levante as mãos aos céus, porque todos nós, minimamente ou maximamente, precisamos ser reabilitados, mudados, transformados, e é isso que acontece. Então, Zaqueu entra num ambiente profético. Você precisa entender que tudo sobre Deus é profético.
tem um sentido, tem uma realidade profética. Então ele achou que estava escondido talvez. Mas Jesus está falando assim: eu estou promovendo a sua reabilitação. Você subiu no lugar certo. Você está no lugar que eu queria que você estivesse. Você está no ambiente que eu desenhei para a sua vida. E agora a sua história começa a ser mudada. Dá para se esconder da multidão, sim ou não? Dá. Daqui eu estar escondido da multidão. Mas não dá para se esconder de Jesus. Ele não consegue se esconder do Cristo, do ressurreto, aleluia. Pode se esconder dos seus pais. Como assim? Eu me escondia da minha mãe, do meu pai, pulava o muro. Você pode se esconder do seu chefe. Sabe quando toca aquele telefone, é teu chefe, e você não está, mas você começa a falar: eu estou no túnel, chefe. Está na sua casa, né? Não saiu de casa. Vai cair. Sei ou não? Dá para se esconder do chefe. Dá para dizer que está onde você não está, mas não dá para se esconder de Jesus. Dá para se esconder do governo. Nem tanto, hoje em dia está bem complicado. Mas é impossível ficar escondido no ambiente da reabilitação. Diga para alguém só essa vez, diga assim: meu querido, você precisa entender. Diga para ele: você precisa entender. É impossível ficar escondido no ambiente da reabilitação. Diga assim: Jesus te achou, Jesus te encontrou neste lugar, e a tua história muda a partir de hoje, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus quer te esconder, ninguém te encontra. Quando Deus quer te achar, ninguém te esconde. Vou repetir: quando Deus quer te esconder, ninguém te encontra. Quando Deus quer te achar, ninguém te esconde. Isso é uma realidade. A gente não vive assim, mas tira foto mesmo. Você precisa tirar foto disso, porque isso é uma realidade. A gente não percebe, sabe? Às vezes a gente acha que a gente vai fazer algumas coisas, a gente como se, eu vou esconder aqui, deixa eu ver se Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo todas as coisas. É impossível se esconder de Deus. É impossível. É impossível. Não tem nada que Ele não saiba. Lucas 19, verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, essa palavra maravilhosa. Quem pode imaginar essa cena? Olhou para cima. Eis aqui, eu te encontrei. Eu te achei. Você tentou aí se esconder nessa camuflagem aí, mas hoje é o dia da tua reabilitação. E disse: Zaqueu, desce. E desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Meu Deus. Jesus faz isso no meio da multidão, no meio de todo mundo ali. Está vendo o que está acontecendo. A multidão não tinha visto Zaqueu, mas Jesus já tinha visto ele ali naquele lugar. É tempo de sair de esconderijos e vir para a exposição, sabe? É tempo de você sair de lugares escondidos e vir para a luz, que é onde Jesus planejou para que você estivesse. É tempo de você se levantar e assumir o seu papel no reino de Deus e na verdade, e viver a realidade de Cristo para a sua vida. Ah, pastor, mas eu não estou tão pronto assim. É o que eu mais ouço quando eu converso com alguém. Ah, eu não estou preparado para isso, sabe? Então eu quero continuar a multidão. Jesus não tem acordo com a multidão. Jesus não reescreve história nenhuma com a multidão. Você já viu Jesus encontrando com a multidão? Você vai reescrever a sua história. Jesus tem reacordo, mudança, reabilitação no individual com cada um de nós. É isso que Jesus quer tratar. Então não dá para você chegar assim: não, sou aquela pessoa, sabe, que eu chego na igreja e quero sair, não quero ser vista. Não tem. Jesus já te encontrou. Jesus quer escrever uma nova história. Está dizendo para você: desce da árvore, desce deste lugar, e desce depressa, porque eu tenho um chamado poderoso sobre a tua vida e sobre a tua história. Eu tenho uma mudança poderosa para realizar na sua casa. É lá na sua casa que eu vou. É lá na sua casa que eu quero entrar. É no ambiente de intimidade que eu quero estar. Sabe por quê? Ninguém leva para casa alguém que não confia, alguém que realmente não tem intimidade com você. E ninguém senta na mesa com alguém que não faz parte da tua história. Mesa é o lugar de intimidade, sim ou não? Sabe, Zaqueu, deixa eu te dizer, como Jesus te dissesse. Primeiro Jesus chega na sua Jericó. Quem falou que queria que Jesus entrasse na sua casa, diga assim. E depois ele faz algo novo. Jesus precisa entrar para depois ver algo novo. Sabe, a gente quer viver algo novo sem Jesus entrar. É impossível a gente viver na contramão disso aí. Jesus tem que entrar, tem que fazer a mudança, tem que fazer a transformação, para que eu e você possamos viver algo novo. E depois disso, do chamado, é que vem a transformação. Então Jesus chama Zaqueu e a transformação acontece.
Jesus chama Nicodemos, como nós lemos semana passada, e uma transformação no mestre da lei começa a acontecer. Jesus chama a Pedro, que era nervoso, que era estressado, que era complicado. Jesus chama Pedro e uma transformação poderosa acontece na vida de Pedro. Jesus chama a Paulo, aquele que perseguia os cristãos, aquele que matava os cristãos, e de repente Paulo tem um encontro com Jesus, e ele é aquele que escreve 70% do Novo Testamento. Jesus te chama e depois ele transforma todas as coisas e algo novo começa a acontecer na sua vida. E quem está disposto a ouvir o chamado de Cristo neste lugar, quem está disposto a viver o chamado do reino sobre este lugar, meu irmão, pode apertar quando ele te chamar. Algumas coisas vão fechar, algumas portas não vão existir mais, mas irmão, eu posso te garantir, você vai viver algo novo. Quando Paulo aceitou o chamado, as portas do sinédrio se fecharam, o sistema religioso se fechou, mas ele foi levantado para escrever 70% do que nós lemos, do que nós cremos, do que nós vivemos como realidade do Evangelho. Ei, eu quero dizer para você, meu irmão, está preocupado com pouco? Jesus tem mais, Jesus tem mais. Você está preocupado com essa porta que vai se fechar? Jesus tem mais, Ele está te chamando. Ei, desce depressa, eu quero entrar na sua casa, eu quero escrever uma nova história sobre a sua vida.